A Sofia mandou: então não é ideal fazer o mapeamento que geralmente aprendemos? Olha, eu não costumo falar o que é certo, o que é errado, mas assim, o mapeamento existe várias formas. Tem aquele que a gente aprende a fazer seguindo as medidas do rosto, tá? Então, eu gosto de colocar um limite. Tem um limite que a gente pode fazer, que é o quê? Seguir a estrutura natural da sobrancelha mesmo. Qual é? Achar o ponto inicial, achar o ponto alto, achar o ponto final. Tudo isso está dentro do visagismo também. Então, seguindo ali um limite, tá aceitável. Só que eu vejo muitas pessoas fazendo aqueles milhares de traços, e passa traço aqui, passa traço ali, e passa isso, passa aquilo, puxa cá, puxa lá. E para quem está iniciando, por exemplo, acaba ficando muito mais difícil entender a própria estrutura da sobrancelha, né? O que a gente precisa saber para fazer uma boa sobrancelha, por exemplo? Entender os pontos básicos, né? Ponto inicial, o ponto alto, ponto final, inferior, superior, né? Entender ali o básico, conhecer o território ali, que no caso é a sobrancelha, e trabalhar fazendo o mais natural possível. Eu vi esses dias uma foto num grupo que eu tô de sobrancelha lá do Facebook, e a pessoa usou, né, o mapeamento com a linha, só que ela não tinha nem ideia do que ela estava fazendo, porque a sobrancelha ficou completamente toda torta, toda desproporcional, só que ela usou o mapeamento que provavelmente ela aprendeu, então ela aprendeu a replicar aquela fórmula, ela não aprendeu como identificar, como conhecer a sobrancelha. Então é isso que eu gosto de explicar, né? Não é errado fazer o mapeamento, por exemplo, mas é errado a gente depender do mapeamento, né? Eu ensino as minhas alunas a fazer umas marcações simples, né, que a gente consiga identificar a estrutura, os pontos chaves, mas não ensino elas ficarem dependentes de uma fórmula, tipo, você só vai saber fazer sobrancelha se você aplicar essa fórmula. 1 mais 1 é isso, diminui tal, o ponto inicial ao ponto alto é tantos centímetros e ponto da cauda é tal centímetro. Então não é isso que eu gosto de ensinar, né? Eu gosto de realmente fazer elas entenderem a sobrancelha por si só e fazer a sobrancelha sabendo ali o que elas estão fazendo, sem fórmula, sem se prender ali num mapeamento, né? Então eu falo que acaba atrapalhando muito mais do que ajudando, né? Então se você tem o costume de fazer um mapeamento, não é que é errado, tá? Mas pode ser que para as pessoas que estão iniciando, acabe sendo muito mais complicado. Por isso que eu gosto de falar também de descomplicar o design, né? Quanto mais simples, quanto mais objetivo a gente fizer ali uma marcação, um traço, um projeto, mais fácil vai ser para a gente entender o que está fazendo ali. É igual o exemplo que eu dei da moça lá do Facebook. Ela fez trocentos traços sem nem saber por que de cada traço. Vocês estão entendendo como que é? Então, por que ela fez aquilo? Porque ela aprendeu que tinha que fazer aquilo, né? Passar o traço ali, só que ela não entendeu a real estrutura da sobrancelha, não entendeu os pontos que ela precisava, né? Ela só aplicou ali a fórmula que passaram para ela, sem entender nada, e o resultado não ficou legal e provavelmente ela também não gostou, ficou chateada com isso. E aí as pessoas acabam achando que não sabe fazer, que não é boa naquilo, mas por quê? Porque realmente se prende a uma fórmula. Por isso que eu falo da gente se libertar disso. A minha transição, né, do mapeamento para a mão livre foi justamente quando eu pensei isso, né? Poxa, será que eu sou capaz de fazer sobrancelha só com mapeamento? Só medindo? Não, eu sei fazer sobrancelha, então por que eu fico dependente daquilo? Por que eu coloco na minha cabeça que eu só vou fazer uma boa sobrancelha se eu fazer trocentas marcações, medir, pegar paquímetro e tira isso, tira aquilo?
literalmente deixando a sobrancelha dentro de uma caixinha. Então, quando eu entendi isso, os resultados começaram a ficar muito mais bonitos, mais naturais, mais autênticos, seguindo mesmo o que cada cliente tinha. Então, deu para entender um pouquinho sobre o que eu falo do mapeamento? Não é que é errado, mas pode confundir muita gente no início,